Lembrando que se você perdeu alguma aula em específico, lá no YouTube, link na bio do Instagram, tem a playlist dessas aulas, tá? Vamos lá para o nosso foco, dia 2 do Enem. O melhor dia. Eu fiz algumas e outras joguei pra Cristo. Vamos resolver todas, né, nesses 3 dias e ver direitinho como você poderia resolver e afins, tá? Vamos lá, primeiro, aqui é uma relação de cálculo do Enem dos últimos 5 anos. Físico-química sempre foi e sempre será a maior porcentagem do Enem. Principalmente ali cálculos de termoquímica, cinética química, equilíbrio químico e eletroquímica. Orgânica tem-se a segunda maior porcentagem, com reações orgânicas, funções, isomeria e cadeia carbônica. Tem um pouquinho de química geral, depois meio ambiente, água e soluções. Onde isso aqui se enquadra em físico-química, mas muitas vezes são percepções gerais sobre a ideia de água, ok? E aqui algumas informações específicas. Vamos lá, questão 1. Tranquilos? A sustentabilidade está relacionada ao conceito de manutenção de um equilíbrio entre o que é consumido e o que é renovado. Um dos combustíveis renováveis é o etanol, utilizado em substituição dos combustíveis fósseis, como gasolina e óleo diesel. No entanto, a produção de etanol ainda utiliza, em grande parte, combustíveis fósseis, seja na lavoura ou na indústria de fertilizantes e defensivos agrícolas. Ok. Quando eu falo defensivo agrícola, seria pesticidas e herbicidas, tá? Um fator importante considerado na sustentabilidade de um combustível é a sua eficiência energética, que é calculada conforme a equação. Eficiência energética é a energia renovável gerada pela energia fóssil usada na sua produção, ou seja, para saber se compensa, né, para ver se é viável. Matéria-prima, vamos lá, milho, energia renovável por energia fóssil usada, 1,3. Cana-de-açúcar, 8,9. Beterraba, 2,0. Sorgo sacarino, 4. E mandioca, 1. Essa questão aqui é mais interpretativa. Com base na tabela, a matéria-prima mais sustentável para a produção de etanol. Gente, para a produção de etanol mais sustentável, ou seja, quer dizer que eu vou ter mais energia renovável gerada conforme menos energia fóssil. Maior energia renovável é uma relação diretamente proporcional com eficiência energética. Então seria a cana-de-açúcar. Gente, tudo, e é utilizado hoje, tudo que você pensar em etanol, produção de etanol, é cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Por quê? Podemos ver que se usasse milho, Rodrigo, existe o álcool proveniente de milho? Existe, mas ele não é tão renovável quanto uma cana-de-açúcar. Existe da beterraba, principalmente algumas bebidas alcoólicas, mas também não é o tão eficiente quanto uma cana-de-açúcar. Beleza? Questão aqui mais autoestima para a gente iniciar. Aí vamos agora pegar um pouco mais pesado. O diborano, B2H6, é um hidrito de boro altamente reativo, sendo considerado um possível combustível e propelente de foguetes em programas espaciais. O cálculo da energia envolvida na síntese de 1 mol de borano pode ser feito utilizando a lei de Hess, considerando as equações. Cara, essa daqui, cuidado. A gente está acostumado a ver, por exemplo, primeira reação, aí tá lá A mais B, formando C e vindo ΔH. Aqui ele não fez isso, mas você pode adaptar. Como assim aqui ele não fez isso, mas você pode adaptar? Por exemplo, se eu digo que eu tenho mais energia no produto, isso aqui é um processo exotérmico, então ΔH é igual a menos 1273 kJ. Aqui eu tenho o B2H6 mais 3 mol de gás de oxigênio, menos 2035. Menos no reagente. Menos no reagente é a mesma coisa que mais no produto, ou seja, sendo gerado, produzido, também indica um processo exotérmico. Então, ΔH negativo,
2035. Rodrigo, várias vezes eu olho mais e penso que é endo. Endo é se for ΔH positivo. Esse mais está atrelado aos produtos, ok? É uma interpretação diferente. E a outra, gás hidrogênio mais gás oxigênio, formando água mais 242 kJ. Mais um produto é igual a menos ΔH. ΔH é igual a menos 242 kJ. Todos os processos aqui são exotérmicos. Todos. Ainda mais porque se você só observar, boro, combustão. Diborano, combustão. Gás hidrogênio, combustão. Ok? Agora vamos lá, o que a questão quer? Com base nessas reações e nos calores envolvidos nos processos, são feitas as seguintes afirmações. Primeira, a reação número 2 é exotérmica e o ΔH é 2035. A reação número 2 ela é exotérmica, ΔH 2035. Perfeito. Então, certa. As 3 reações são exotérmicas? São. E agora vem o BO. A entalpia de formação do diborano é mais 36 kJ por mol. E tu pensa, cara, o que eu faço, Rodrigo? Pessoal, você vai ter que unificar as reações. Você vai ter que usar res. Unificar as reações. Como ele fala formação do diborano, esse meu cara aqui é o diborano. Pode falar, Matheus. Se eu multiplicar essa segunda por -1, eu invento a reação invertendo o sinal, né? Se você inverter a reação e multiplicar... Ah, peraí, mas por que você multiplicaria só por -1? Oi? Por que você multiplicaria por -1? Só pra Mudar o inverter a sinal. reação. Se você inverter a Mudar o reação, sinal inverte o sinal. Fato, sim, sempre. Porque se ela é exo, é nesse sentido. Se você tiver que inverter, fica endo. Tá? Vamos lá. Formação. Ele quer a formação do diborano. Então eu quero que esse cara seja meu produto. Ele tá no reagente. Aí que nem o Matheus falou agora. Tem que inverter. Então eu vou colocar aqui a segunda invertida. A segunda invertida é produto B2 vai ser reagente, né? B2O3 mais 3 mols de água, formando o B2H6 mais 3 mols de O2. Qual que é o ΔH? Antes era negativo, se eu invertir a reação fica positivo, mais 2035. Então essa daqui ela não existe mais. Ela não existe mais. Rodrigo, por que eu fiz isso? Porque eu quero formação do diborano. Agora vamos lá, pensa comigo. Eu posso cortar? Posso. B2O3 com B2O3? Posso. Coeficiente 1 para 1. Então eu posso cortar produto com reagente. Aí eu unifiquei a primeira com a segunda invertida. Falta a terceira. Na terceira tem-se o BO. Por que tem um BO? Porque o produto da terceira é água 1 mol. Aqui são 3. Então, para eu unificar a terceira, eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 3. Por quê? Porque toda a reação será vezes 3. Então, como é que fica essa brincadeira? Será 3 meio. Pera aí, só ver se tem uma outra coisa aqui. Tem água em outro lugar? Não tem. Então vai ser assim mesmo. Tá vendo se tem água em outro lugar. 3. Meio vezes 3, né? Que é 1 sobre 2 é meio. Meio vezes 3 seria 1,5, que é 3 sobre 2. 3 águas. E o meu ΔH multiplica por 3. 242 vezes 3 dá 726. 242 vezes 3, 726. Dá menos 726. Posso cortar agora água com água? Posso. Rodrigo, e o resto das coisas? O resto das coisas, você pode escrever a reação, mas, cara, não perde tempo. Confia no seu taco. Como assim? Tô formando diborano? Tô. Ah, Rodrigo, mas se eu quiser confirmar, tô com tempo, ganhei tempo nas outras questões. Beleza. Você pode unificar aqui, ó. 2 boros mais. Perceba que hidrogênio eu tenho aqui, certo? Quanto de hidrogênio? 3 mols do hidrogênio. Oxigênio eu tenho aqui, aqui, mas eu também tenho no produto. Rodrigo, tem uma coisa errada. Não, porque está tudo unificado.
Se está tudo unificado, você subtrai. Como assim eu subtraio? 3 mols do gás oxigênio, certo? Aqui eu tenho 1,5 com 1,5. 1,5 com 1,5 com 3. Eu posso fazer isso depois que eu unifiquei as 3. Então, eu vou ter a formação do B2H6. Olha aí ó, a formação do diborano. Ela veio a partir do quê? Lei de Hess é o quê? A variação de entalpia total é a soma. Você vai somar tudo. Menos 1.273 mais o menos 726 mais 2035. ΔH total é igual a quanto? Mais e menos, menos. Vai ficar 1.263 mais 726. Vai dar menos 1.999 mais 2035. Quase não cooperei. 2035. Então, dá menos 1.999 mais 2035 dá 36. ΔH total dá igual a 36 positivo. A questão falou que era quanto? 36, tá certo. Então, 1, 2 e 3 corretas, letra E. E não tinha para onde fugir nessa questão. Claro que o Enem ele não traz essa relação de afirmativas, né? É muito difícil. Não que ele não traz, é muito difícil. Mas aquela terceira pergunta sobre Hess é comum dele trazer. Extremamente comum dele trazer, beleza? Alguma dúvida nessa questãozinha? Podemos avançar? Colocar aqui quilojoule, né? Cuidado com uma coisa. A questão falou bem aqui, ó, por mol, né? Várias questões, às vezes, o balanceamento aqui vai estar 2. Então, o resultado que der aqui não seria por mol. Você teria que dividir por 2, tá? Então, cuidado com isso. Tem uma questão do Enem que eu não esqueço até hoje, que era do Enem 2017, que dava menos 100. E tinha alternativa menos 100. Só que ele queria por mol, aí tu tinha que dividir por 6. Dava 17 a resposta. Cara, essa questão pegou muita gente na pegadinha. Vamos lá então, ó. Em países frios é comum o uso de pequenos aquecedores de mãos, normalmente descartáveis, que pode ser... relaxa, não mais. Que podem ser colocados dentro de luvas. Uma alternativa mais sustentável é o aquecedor de mão reutilizável, que é constituído por uma solução aquosa supersaturada de acetato de sódio armazenada em um reservatório maleável, conforme mostrado a seguir. Isso aqui é aqueles sacos que você faz uma tensão, uma perturbação no meio, e aí ele precipita o sólido. Precipita o sólido é um processo exotérmico, então começa a aquecer. Rodrigo, e por que ele fala reutilizável? Porque basta você colocar em água morna, água quente, que aí fica solúvel de novo. Porque se a solução é supersaturada, é porque eu tive que aumentar a temperatura para aumentar a solubilidade. Um choque mecânico nesse reservatório perturba a solução supersaturada e leva à precipitação do sal, resultando no seu aquecimento. Após o uso, o aquecedor pode ser regenerado por imersão em água quente, olha aí, ó, que dissolve o sal, deixando-o pronto para ser reutilizado. Tem um outro exemplo próximo, que tem umas marmitas, tem mais no Japão, na China, que é uma marmitinha que tu pega. Deixa eu pegar aqui uma coisa pra imitar uma marmita. Pronto, pega isso aqui, ó. Imagina isso aqui é uma marmita, beleza? O que acontece? Eles puxam uma cordinha e aí começa a entrar em contato carbonato de cálcio com alumínio e outros reagentes e começa a aquecer a marmita. É quase o mesmo processo. Por quê? Porque é uma reação química ali e está liberando energia para aquecer o recipiente. Enfim, em relação à operação desse aquecedor, é correto afirmar. Letra A. A precipitação do acetato de sódio é exotérmico e sua solubilização endotérmica, certo? Por quê? Precipitar porque ela está supersaturada. Toda solução supersaturada, ela é homogênea. Ela é homogênea. Diferencie supersaturada de saturada com corpo de fundo. Saturada com corpo de fundo, ela já está perturbada. Aqui é sólido, essa parte aqui é sólida já. Ok? Letra B. A diminuição da temperatura aumenta a solubilidade.
Diminui a temperatura, aumenta a solubilidade? Não. Porque senão eu não conseguiria regenerar com imersão em água quente. Isso quer dizer que o aumento da temperatura aumenta a solubilidade. Letra C. A solubilização do acetato de sódio para a regeneração do aquecedor libera energia. A solubilização absorve energia. Ela não libera, ela absorve. D. Quando o aquecedor é regenerado, a solução interna passa de supersaturada para a solução diluída. Não, é de supersaturada para saturada com corpo de fundo. Essa aqui que mostra é sólido. Inclusive, alguns locais vendem isso para cólica. As mulheres colocam água quente, né? Beleza, e deixa guardado. Aí quando sentem cólica, elas meio que quebram, tipo assim, não é quebrar literalmente, tá? Elas fazem uma torção e coloca no pé da barriga para aliviar dores de cólica. Olha aí. E a concentração de acetato de sódio na solução dentro do reservatório não muda durante a refrigeração. Dá vontade de marcar a letra I. Porque, tecnicamente, a quantidade de sal não muda. Rodrigo, onde é que está o erro? O erro está em falar concentração. Que quando eu falo concentração, é aquilo que está solubilizado. O termo correto é que a quantidade de sal não muda. Mas quando eu penso em concentração, é aquilo que está solubilizado. Neste caso, como eu formei algo sólido, não está solubilizado. Questão interessante. Essa aqui eu vou querer que vocês tentem fazer. Mas vamos lá. A hidrazina, N2H4, substância utilizada como propelente de foguete sob combustão, conforme a equação. N2H4 mais gás oxigênio, formando N2 mais 2 mols de água. A tabela apresenta alguns valores de entalpias de ligações envolvidas nessas reações. Aqui é um caso de entalpia de ligação. Utilizando os dados da tabela, calcula-se a combustão de 1 mol de hidrazina. Irá liberar e tem alternativas. Botei na fórmula molecular o de O. Professor, esse O2 não deveria ser O? Cadê? Aqui você diz? Entendi. Na verdade, boa. Aqui é energia de ligação. É diferente a ideia. O O2, ele tem ΔH, no caso, ele tem entalpia igual a 0. Mas quando a gente... Parece que tá aqui o hidrogênio está fazendo ligação dupla com o oxigênio, né? Mas não. É entalpia. Vou colocar aqui, entalpia. Entalpia padrão. Isso é quando você vai fazer aquele cálculo de variação de entalpia é igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Mas aqui é de ligação. Então muda tudo. Muda tudo. Ligação. Por quê? Quando você tem um composto, vamos pegar aqui, N2H4. Como é que é N2H4? N ligado a N. E você tem 4 hidrogênios. Hidrogênio, 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 hidrogênio. Mais gás oxigênio. Formando gás nitrogênio mais 2 mols de água. Quando você tem energia de ligação, você vai ter que calcular aquilo que será absorvido para eu quebrar a ligação. Então aqui eu vou ter que calcular a energia. Literalmente eu vou ter que calcular a energia. É 0 caso você use essa fórmula aqui. Mas de qual fórmula eu vou usar? A de ligação. Que é simples. É só você somar tudo. Só você somar tudo. Por exemplo, variação de entalpia total de ligação, você vai pegar o quê? O somatório da variação de entalpia de ligações rompidas mais o somatório da variação de entalpia de ligações formadas. Esse tipo de questão já caiu só caiu umas 2 vezes no Enem. Bem pouca, mas tem que olhar ela. Aí o que você vai fazer? Vai ter que contar quantas ligações são rompidas e quantas são formadas. Cuidado com uma coisa. Quando a ligação ela é rompida, o processo é endo. Quando a ligação ela é formada,
O processo é ISO. Tem essa diferença. Rodrigo, mas todos aqui são endo. Mas é porque é trabalho seu lembrar de inverter. Então, qual que é a ideia? Tu vai contar quantas ligações NH. Opa, NH. 1, 2, 3, 4. Então, o valor de NH é vezes 4. NN, simples, né? 1. Então, aqui é vezes 1. O dupla O, 1. Então, aqui é vezes 1. NN tripla, 3. Uma tripla, no super. Eu pensei, contei lá. 1 vezes 1. OH, 2 vezes 2. Só que olha isso aqui, ó. É por mol. Então, além disso, eu ainda vou ter que multiplicar por 2 de novo. Então, é por 2 e por 2 de novo. Ou seja, é a mesma coisa que falar que é por 4. Porém, é trabalho seu lembrar que a OH é negativa, a N tripla N é negativa, o resto é positivo. É chatinho, é trabalhosa. Se cair esse tipo de questão, deixa para você fazer no final, beleza? No final. Vamos lá. Quanto que é 391 vezes 4? 391 vezes 4, 1564. Aqui fica 949. Aqui fica 163, negativo, né? Aqui fica 497. E aqui fica 463 vezes 4 vai dar menos 1852. Qual que é as ligações rompidas? Somas rompidas. 1564 mais, já coloquei esse valor. Peraí, não vou riscar não, eu vou sublinhar. Mais 163 mais 497. Pronto. Deu 2224. Mais da fórmula menos quanto? 949, coloquei, mais 1852, dá 2801. Mais e menos, aqui fica mais 2.224, né, menos 2.801, vai subtrair. 2.801 menos 224, opa, 2.801 menos 2.224, 577, negativo. Então, ΔH vai ser igual a menos 2.000, opa, 577 kJ por mol. Vamos ver? Tem alternativa? Tem alternativa. Rodrigo, mas ali tá positivo. Aqui tá negativo. Mas quando ele fala aqui, ó, liberar, já subentende-se que será negativo, beleza? Então, a resposta correta, letra A, C. Questão maldosa. Maldosa, 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 maldosa. Rodrigo, tem outra forma de fazer? Cara, pior que não tem. Pior que não tem. Porém, é aquele negócio. Chance de cair no Enem, baixa. Porém, ela é fácil de fazer, só é trabalhosa. Caso apareça uma dessa, o que você faz? Deixa pro final, faz depois. Combinado? Ixi, eu falei que eu ia deixar vocês fazerem, eu não deixei tempo, né? Perdão. Deixa eu ver aqui a próxima. Essa aqui eu vou fazer, eu quero que vocês façam outra. Essa aqui é lógica, mas vamos lá. Ó, em uma aula de química, 5 grupos de alunos realizaram um experimento que constitui em reagir 1 grama de ferro com 150 ml de uma solução de ácido clorídrico. Para o experimento foi empregado aço, que é uma liga de ferro. Essa reação ocorre de acordo: ferro mais HCl forma cloreto de ferro mais gás de hidrogênio, uma reação de oxidação. Materiais e reagentes: lâmina de aço, palha de aço. Interessante. Soluções: 6 mol por litro, 1 mol por litro, 0,5 mol por litro. Aí vamos lá. Na tabela são apresentadas as condições. Nesses 3 grupos usou lâmina, nesses 2 grupos usou palha. Concentração, temperatura, beleza. O grupo cujo experimento se processou maior rapidez.
Gente, vamos usar uma lógica. De cor não, desculpa. É de cabeça, qual que é a lógica? Se eu vou reagir mais rápido, eu tenho que ter mais soluto. Então eu vou precisar da solução mais concentrada. Ok, essa daqui é a mais concentrada. Sinol por litro, sinol por litro. Então de cara tu sabe que ou vai ser grupo 1 ou vai ser grupo 4. Esquece o resto. Opa, esquece o resto. Oh, caramba. Esquece o resto. Rodrigo, qual que vai ser a diferença da lâmina de aço para palha de aço? Gente, superfície de contato. Porque a lâmina, ela é longa, a palha, ela é vazada. Então você tem uma superfície de contato maior. É a mesma coisa de eu falar pó e grão. Pó vai ter uma reação mais rápida. Rodrigo, se eu não conseguir pensar nisso, temperatura. Aqui é 50 graus Celsius, aqui é 30 graus Celsius. Maior temperatura acelera o meu experimento. Então seria o grupo 4. Ah, foi calcular. Essa daqui era mais observação mesmo. Não precisava de cálculo. Sempre pense, maior concentração, maior superfície de contato, que seria a menor partícula, e maior temperatura, que ele trouxe nesse caso. Fechou? Próxima. Tá. Mesma ideia da outra. Mesma ideia. Vamos lá. Que é como se fosse uma perspectiva de cinética com termo, tá? A ureia é empregada na agricultura para a recomposição dos nutrientes do solo. Sua hidrólise resulta em dióxido de carbono e amônia e é representada pela equação química. Um estudo da rapidez da hidrólise da ureia foi realizado em 5 experimentos, nos quais foram variadas as concentrações de ureia e a temperatura da solução. Ele falou se a solução é endoeso? Não falou, beleza. Cadê? Nos quais foram... Um dos experimentos empregou-se a enzima urease. Quando fala enzima, ela é um catalisador biológico. Então ela vai acelerar o processo. Os dados desse experimento são apresentados na tabela a seguir. Ele vai perguntar qual foi a enzima, né? Puta que pariu, gostei. Experimento 1, 2, 3, 4, 5. Concentração 10, 10, 2,5, 2,5, 2,5, né? Beleza. Temperatura 20, 60, 20, 20, 60. Tempo para iniciar a liberação dos gases 8, 3, 12, 2 e 8. Aí vamos... Gente, isso aqui é mais lógica também. Lembra, catalisador faz o quê? Acelera minha reação química. O experimento que foi empregada a enzima. Como é que você vai saber onde foi empregada a enzima? Procura um padrão. Como assim procura um padrão? Olha só. Quando a concentração é 10 mol por litro, 10 mol por litro, tu subentende. Tem mais soluto, então vai reagir mais rápido, certo? Tanto é que a temperatura aqui, quando é 60, é muito mais rápido do que a 20. Beleza, até aí tem lógica. Observe que quando a concentração é menor, a ideia é, se for na mesma temperatura e uma concentração menor, é para ser mais lenta. Ou seja, vai demorar para liberar gás, porque o gás é o meu produto. Demora para liberar gás, ok? Se a gente trazer como comparativo 20 graus Celsius, eu tenho 20 aqui e aqui. Certo? Mesma temperatura. A concentração 3 é menor que a 10. Então o tempo tem que ser maior. Tá certo? Então não foi colocado a enzima ali. Mas eu tenho essa daqui, ó, de 20 graus Celsius. A concentração é menor. E olha o tempo. 2 minutos. Cara, o tempo é menor do que a de maior concentração com maior temperatura. O que isso quer dizer? Que tem alguma coisa ali acelerando o processo. Justamente a enzima. Então, é a número 4. Entenderam a ideia? O tempo é menor. Quer dizer que libera gás mais rápido. Então a reação foi mais rápida. Rodrigo, mas a temperatura é baixa. A concentração é baixa. Mas lá foi colocada a enzima para acelerar o processo. Lindo. Linda essa questão. Linda, linda, linda. Essa daqui eu quero que vocês tentem fazer. É utilizando lei da ação das massas. Vou trazer aqui a ideia. É simples. O catalisador é consumido. Nunca. Catalisador não é consumido. Beleza? Não é consumido. Catalisador, ele acelera a reação química como? Encontrando caminhos alternativos com uma energia de ativação menor. Mas ele é totalmente reintegrado no final.
Se esse gás vai sair, e digamos que toda a reação química aconteceu, e você colocou 20 gramas, vai continuar tendo as 20 gramas lá. Agora, se eu aumentar a temperatura e chegar a 60, 80 graus Celsius, essa enzima ela vai sumir. Porque aí ela vai sofrer uma desidratação, ela vai quebrar. A mesma coisa, sim, a mesma coisa. Inclusive, ó, ponto importante. Em cinética química, nós afirmamos que aumento da temperatura favorece a formação de produto, né? Fato. Aumento de temperatura acelera a reação. Pronto. Exceto reações bioquímicas. Porque se eu aumentar a temperatura, a chance é de eu desnaturar a enzima. Então, eu não vou acelerar, eu vou acabar desacelerando, causando um dano que pode até mesmo ser irreversível, beleza? Vamos lá. Os gases atmosféricos poluentes resultantes da queima de combustível fóssil realizam reações secundárias gerando diversos produtos. A reação entre dois desses gases, representada pela equação a seguir, teve a sua cinética estudada a 20 graus Celsius. NO2 mais O3 formando NO3 mais gás oxigênio. Os dados dos experimentos desse estudo estão apresentados na tabela. Rodrigo, quando vem reação e dados experimentais, qual a minha prioridade para olhar ordem de reação? Dados experimentais. A sua prioridade sempre será dados experimentais, beleza? Considere que a equação da rapidez dessa reação seja representada pela equação. Velocidade é igual a constante, concentração de NO2 elevado a x, concentração de O3 elevado a y. É a lei das massas. A ordem global da reação. O que é a ordem global da reação? É você olhar, por exemplo, se o NO2 for de segunda e o O3 for de segunda, a ordem da reação é 4, porque 2 mais 2 é 4. Como é que você vai analisar? Proporção. Para você saber quem impacta ou como impacta, um tem que ser constante e o outro variar. Por exemplo, o NO2 é constante aqui. O O3 está dobrando. Se a velocidade mudar, ele impacta. Mudou. Em qual proporção? Está dobrando. Se eu estou dobrando a concentração e a velocidade está dobrando, então eu sou de ordem 1. Por quê? Gente, porque é uma ideia lógica. Se eu dobro e a velocidade dobra, é porque eu sou elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Se quadruplicasse, é elevado a 2. Se octuplicasse, é elevado a 3. Então é sempre nesse padrão. Sempre nesse padrão. Agora, vou fazer em vermelho. Aqui o O3 está constante, ó, no 2 por 3. E o NO2 está indo para metade. Proporção metade. Então, a velocidade indo para metade. Rodrigo, pode acontecer? Pode. O importante não é aumentar. O importante é você observar a proporção. Tá indo para metade, velocidade indo para metade, também é ordem 1. Se é ordem 1, o NO2. Ordem 1, o O3, como ele quer a ordem global da reação, é ordem 2, porque 1 mais 1 dá 2. Então, a ordem será a ordem 2. Apenas isso. Apenas isso. Questão 8. Dá uma olhadinha. Vou pegar a água, tá? Já volto. Um segundo. Então, jogar... Tô coçando meu rosto, vou só molhar o rosto rapidinho. Um segundo. Dá uma olhadinha na 8.
Voltei. Vamos lá, e aí? A, B, C ou D? Essa aí só tem 4 alternativas, né? Conseguiram dar uma olhada? Vamos lá, ó. O CO2 produzido na respiração atua no equilíbrio do pH do sangue, conforme a equação. CO2 mais água, água líquida por ali, em equilíbrio com H+, mais um bicarbonato. Em um estudo foi analisada a alteração que 4 fármacos podem produzir sobre o equilíbrio. Fármaco W, X, Y, Z, né? pH 3, 5, 7, 9. O que a questão quer? A concentração de íons bicarbonato no equilíbrio é aumentada. Então, e o bicarbonato é esse meu cara aqui, então o deslocamento para a direita, né? É aumentada quando o seguinte fármaco entra em contato com o sangue. O que pode deslocar o equilíbrio para a direita? Primeiro, temperatura, mas ali eu não sei se minha reação ela é endo ou exo. Os fármacos que ele trouxe tem os potenciais de hidrogênio. Potenciais de hidrogênio, nós vamos analisar o quê? Quantidade de íons H+. Por exemplo, se eu tenho pH 3, eu tenho muitos íons H+. Porém, se eu colocar íons H+, desloca para o reagente. Então, eu tenho que ter poucos íons H+. Ou seja, o meu pH tem que ser alto. Por que o pH tem que ser alto? Se o pH é 9, quer dizer, vou colocar assim, se o pH é 9, quer dizer que o pOH é 5. Isso quer dizer que eu tenho mais hidroxilas. E se eu colocar hidroxila, vai interagir com o hidrogênio, vai sair hidrogênio e vai deslocar para a direita. Então, nesse caso, letra D é a letra correta. Por quê? Porque se eu quero deslocar para a direita, eu vou ter que ter mais hidroxilas. Fechou? Então tem que ser um pH alto. Questãozinha aqui, também sobre deslocamento de equilíbrio. Em uma solução aquosa de cianeto de sódio, ocorrem os seguintes equilíbrios simultâneos. Cianeto mais água forma o HCN, né, que é o ácido cianídrico, mais hidroxila. Ácido cianídrico em equilíbrio com ácido cianídrico gasoso. Ou seja, ele é equilíbrio com ele mesmo, só que ele é aquoso e ele é gasoso. Legal. O cianeto de hidrogênio HCN é um gás extremamente tóxico. Aqui ele está falando do gás, que pode ser fatal quando inalado. Para minimizar o escape desse gás para a atmosfera, recomenda-se a elevar o pH da solução, tá? Acho que foi um erro de coisa. Da solução de NaCN. Pô, que diacho é isso? Ficou totalmente estranho, né? A formatação. Ah, tá. Isso aqui é soluto. Ah, ficou esse 3 aqui no meio. Entendi. Elevar o pH... Meu Deus, não dá pra entender, não. Descarta A. Vamos ver as outras. Diminuir o pH da solução de NaCN. Ok, diminuir o pH da solução de NaCN por adição de NaOH. Ele tá falando de NaCN porque a solução aquosa do cianeto, o NaCN, ele vai se dissociar em Na+, mais Cn-. Então, quando ele fala aumentar ou diminuir NaCN, indiretamente impacta o Cn-, tá? Diminuir o pH da solução. Se eu diminuir o pH, é porque eu estou colocando uma base. Se você coloca uma base, você desloca, fato. Mas se eu coloco hidroxila, desloca pro reagente, né? Ok, tem lógica. Só que ali fala por adição de NaOH. Aí complica. Porque NaOH, eu estou adicionando hidroxila, mas também estou adicionando sódio. E querendo ou não, aqui eu tenho um sódio escondido, só não está mostrando. Se eu adiciono sódio, desloca pro produto. Então não vai mudar quase nada. Vamos lá. Ah, e outra coisa. Não, e tem um erro maior ainda. Que ele fala, agora que eu percebi, diminuir o pH adicionando NaOH. Isso não tem nexo. Você não vai diminuir o pH adicionando hidróxido de sódio. Fechou? Isso seria aumentar.
Letra C. Elevar o pH da solução de NaCN por adição de HCl. Nada a ver. Se você adiciona HCl, vai diminuir o pH. Diminuir o pH da solução de NaCN por adição de HCl. Tá, mas se eu diminuir o pH, eu vou tirar a hidroxila. Por quê? Se eu vou colocar hidrogênio livre, vai interagir com a hidroxila. E se diminuir produto, desloca o produto. Eu quero que desloque para o reagente. Elevar o pH da solução de NaCN por adição de NaOH, certo? Por quê? Que aí sim, se eu adiciono base, eleva o pH. Se eu elevo o pH, eu coloco hidroxila. Se eu coloco hidroxila, desloca para o reagente. Questão como essa, eu posso só ir em relação e deixar mais básico? Pode sim, porque se eu deixo mais básico, aumenta o produto, desloca para o reagente. Perfeito. Aqui, letra E. Vamos lá. A equação química a seguir representa a reação de produção. Lança aí, Matheus. Tu pode voltar rapidinho em cima só pra dar uma olhada, Rodrigo? Tá conseguindo ver? Não Ah, entendi. entendi. Essa questão é aquela do efeito do íon comum, é? Nesse caso, o termo é efeito do que reage. Por quê? Vamos lá. Ah, e também não entenderam, eu vou repetir então. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui os pontos. Pensa comigo. O que a questão quer? Minimizar o escape desse gás. Esse gás, ele escapa. Aqui, esse gás, deixa eu apagar até essa anotação aqui. Esse gás, ele escapa quando eu formo HCN. HCN é o produto. Então, como é que eu posso minimizar o escape se eu não tiver produto? Para você não ter produto, tem que deslocar para o reagente. Aí, primeira coisa que você pensa, tu tem hidroxila no produto. Se eu colocar ácido, eu vou ter hidrogênio livre. Se você for ter hidrogênio... Ah, íon comum, certo? Íon comum. Eu pensei em íon que reage, mas nesse caso é íon comum. Vamos lá. Se você colocar uma substância ácida, o que vai acontecer? A hidroxila vai interagir com o hidrogênio e sair como água. Se eu retirar produto, desloca para o produto. Onde se retira, favorece o mesmo. Então, vai dar errado. Então, eu não posso colocar ácido. Eu tenho que colocar o quê? Base. Porque se eu colocar mais hidroxilas, eu estou aumentando o produto. Se eu aumento o produto, desloca para o reagente. Aí, íon comum. O outro íon que reage. Entendeu agora? E foi aí também Pitbull concurseiro. Tá, coloquei uma mensagem então. Vamos lá. A equação química a seguir representa a reação de produção do monóxido de azoto ou monóxido de nitrogênio. Substância importante para outras reações que poderão, por exemplo, levar à formação do ácido nítrico em outras etapas de produção. Trata-se de uma reação extremamente relevante para as indústrias químicas, pois a partir de duas substâncias presentes na atmosfera, consegue-se produzir substâncias de bastante valor econômico nos processos industriais. Beleza. Gás nitrogênio mais gás oxigênio formando o NO, que é o azoto, né? Monóxido de azoto. Ele fala monóxido de azoto é porque nitrogênio ele é chamado de azoto, tá bom? Nitrogênio ele é chamado de azoto. É um termo não tão comum, mas enfim. Considerando que a reação está em equilíbrio químico, assinale a alternativa correta em relação às interferências físico-químicas desse sistema. A. Retirada do gás NO deste sistema em equilíbrio irá favorecer a produção de mais NO. Cara, se você tira NO, desloca para ele mesmo. Onde se retira, desloca para o mesmo. Tem lógica, deixa aí. Até então tá certo, vamos ver as outras. Cuidado, não é porque a A parece assim certa que você não vai olhar as outras, tá? Sempre olha as outras também. B.
Retirada do gás oxigênio favorece a produção de mais NO. Não tem nexo. Se eu retiro o reagente, favorece o reagente. C. Diminuição de temperatura desse sistema em equilíbrio favorece a produção de NO. Processo é endotérmico. Endo é no sentido direto. Então, exo no inverso. Diminuição de temperatura favorece o exo. Então, não é mais NO. É para o reagente. D. Aumentar a pressão nesse sistema irá favorecer a produção de mais gás NO. Quando se aumenta a pressão, primeira coisa, olha se seu sistema é gasoso. Nesse caso é gasoso. Agora você vai olhar a quantidade de mols nos dois lados. Nos reagentes, se tem 2 mols. No produto, tem 2 mols. Rodrigo, e aí? E se aumentar a pressão? Não impacta em nenhum lado. Não vai deslocar, beleza? Outra coisa, catalisador. Desloca o equilíbrio químico? Não. Mas acelera? Acelera. E por que não desloca? Porque ele acelera nos 2 sentidos, tá? Cuidado com isso. Catalisador acelera nos 2 sentidos. Ah, e tinha essa aqui. Colocar mais gás nitrogênio nesse sistema em equilíbrio irá deslocar o equilíbrio em favor dos reagentes. Se eu coloco o nitrogênio, desloca para o produto. Beleza? Agora que eu percebi que essa daqui agora é de eletroquímica. Eu quero deixar para começar a eletroquímica amanhã. E aí, no sábado, a gente vai ter mais tempo para as outras questões, beleza? Só para que vocês fiquem na cabeça termo e cinética. Não quero socar vocês de conteúdo. Se possível, tem uma livezinha no YouTube sobre eletroquímica. Dá uma olhadinha, que aí amanhã a gente já tá capaz de eletroquímica. Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? 10 questõezinhas foi legalzinho. Questões bacanas. Principalmente essa daqui. Cara, bacana pro Enem também. Ok? Pessoal, boa noite pra vocês. Foi um prazer estar com vocês. Lembrando que amanhã, se não me engano, eu coloquei 18h40 horário de Brasília. Porque eu vou ter uma aula à noite e outra à tarde, então eu vou correr nesse intervalo pra não ficar tão tarde pra vocês. E sábado nós temos a tarde inteira à vontade, fechou? Tchau pra vocês, nos falamos depois. Quando eu concluir as anotações do material, eu coloco no grupo, fechou? Qualquer coisa, só mandar mensagem.